Gratidão. E é uma mensagem da nossa egrégora, né? A mensagem de hoje. Hoje, 18/9, é como um segundo portal 999, né? Então, 18, 1 mais 8, 9. Então, nós temos aí mais um movimento energético, mais um segundo portal que traz algumas mensagens, né? Então, vou ler a mensagem. Se temos a verdadeira intenção de nos coligarmos ao que é eterno e superior, devemos focar a nossa atenção para a nossa essência. Entender e aprender mais de quem somos nos coliga às redes invisíveis do cosmos. Os seres de elevadas consciências trabalham nessas esferas para auxiliar-nos na jornada de reconexão e retorno ao próprio núcleo de consciência do qual viemos. As energias sutis estão disponíveis para todos que sentem o chamado interno. O apagão será um movimento de realinhamento de todos os níveis de existência do planeta Terra, incluindo o nível da humanidade de superfície. Atenção, ele não se trata apenas de reestruturações tecnológicas ou de sistemas visíveis, mas de reconfiguração interna da nossa consciência. Não se dispersem e mantenham seus corpos alinhados. Focando na sua essência, estarão em frequências além da matéria física, frequências que os mantêm sustentados pelo núcleo de consciência ou eu superior. Estejam presentes, esse é o modo como passarão por tais processos e assim, se assim for designado pelo comando superior que rege o planeta Terra. Consciências Sananda, Astar e demais comandos de frotas estelares atuantes no sistema solar instruem a todos que estão disponíveis para receber suas mensagens. Energias do amor incondicional, da colaboração, da gratidão e compaixão devem ser nutridas por aqueles que escolheram o caminho ascensional, para manterem assim suas consciências elevadas. Gratidão. Então, a mensagem de hoje, né, traz aí muitas informações, né, incluindo um possível apagão, né, que seria esse apagão, que seria, na verdade, uma reconfiguração completa do sistema. Então, o que compõe esse sistema, né? O planeta Terra está dentro do sistema solar, pertence ao sistema solar, e a partir do momento que Gaia despertou, né, para essa realidade e que está evoluindo, né, o planeta se tornou, um planeta evolutivo e não mais um planeta de meras experiências humanas, ele passa a fazer parte desse sistema como um todo. Ele começa a interagir com os outros planetas e então ele tem que ter as mesmas configurações. Ele precisa ter as mesmas leis, ele precisa ter as mesmas frequências, as mesmas energias para se comunicar, se interligar com todo esse sistema solar. Então, os habitantes, né, os reinos que habitam aquele planeta, no caso a Terra, precisam estar alinhados a essas novas leis, que é o que a gente vem falando, né, há bastante tempo, sobre a nossa união com o nosso eu superior, com a nossa parte extrafísica, com as leis suprafísicas, que são as leis que regem a evolução da Terra, que irão reger, né? A gente fala já regem, por quê? Porque isso já está presente, porém está chegando agora na humanidade de superfície para que isso possa ser implantado, vamos chamar assim, né? Para que isso possa ser percebido e vivido. Isso não é algo, né, que a gente chega, bate na porta e fala, olha, estou trazendo as leis aqui, são essas agora, né? E a gente muda aquele caderno, aquela constituição, né, todos aqueles artigos. Não é algo físico, né? É algo consciencial. Então, é algo que dentro de nós vamos receber, aqueles que estão no processo ascensional já estão recebendo, estão fazendo seus próprios processos internos para se alinharem a essas frequências que trazem as novas leis. Então, as leis são imateriais.
imateriais, né? Então não são leis, nós não vivemos, os seres de quinta dimensão não vivem sob leis humanas, físicas, mas sob leis extrafísicas, imateriais, entendendo que é o imaterial, o invisível, que cria o visível. Então, se a gente não se alinhar a esse quem somos, né, a essa parte nós, que é a maior parte de nós, né, entendendo que a parte projetada aqui, esse avatar físico, ele precisa das coisas físicas, sim, ele precisa das coisas físicas, mas o quanto dessas coisas ele necessita para fazer a experiência desse momento da transição e de acordo à função de cada um, missão de cada um. Entendendo que cada um tem a sua função. Isso estamos falando dos seres humanos que estão no processo ascensional. Não estamos falando dos que não estão. Então você fala, nossa, mas eu estou vendo um monte de gente que está indo, né, como se nada existisse. Sim, porque eles não estão sob esses comandos. Eles não estão sob os comandos, eles não escolheram ascensionar. Então eles não estão sob essas leis. Quem escolheu, quem tomou essa decisão antes de vir para cá, está nessa jornada de ascensão. Então, precisa receber essas mensagens, como essa instrução que está sendo passada, que é a gente estar atento a esse momento, que significa esse apagão, né, possível apagão, onde os comandos de frotas estelares, então são comandos superiores, né, que são comandos de frotas. Comandar uma frota significa que eu tenho uma consciência naval, eu tenho uma consciência que me permite comandar naves. Então, eu posso comandar seres que trazem instruções, informações, através dos padrões energéticos, através da energia. Então, tudo é feito através da energia. Então, a energia, ela é o elemento do nosso sistema. Então, nós estamos vivos aqui porque recebemos luz. Dentro dessa luz, nós temos códigos de luz, que a gente chama, né? Então, esse momento agora, o 18/9, se intensifica mais um portal 999, energeticamente, ele é como se a gente já fez um movimento interno de aceitar, eu permito. Né? Então, aí vem um segundo movimento, que é você receber o código. E o movimento que você vai fazer de aceitar é você viver ele, perceber ele. Então, você vai modificando o seu sistema interno a partir das leis superiores, a partir do processo ascensional de quem está no processo de evolução. Então, nesse processo de evolução, a gente vai acompanhar o que está acontecendo no planeta Terra. Então, a gente entra em alinhamento cósmico. Então, é um momento que a gente entra em alinhamento com o nosso eu superior, com a nossa parte extrafísica, que é 99% de nós, a parte invisível de nós, que comanda. Então, esses comandos das frotas, comandos estelares, como Astar, comando Sananda, são consciências extrafísicas, consciências, conjuntos de consciências, que atuam em vários níveis da existência do planeta Terra. Então, existe vida no planeta Terra de quinta a nona dimensão. Existe. Já existe, já foi implantado. Está sendo. Então, é justamente esse momento que chama esse apagão. Então, aí tem várias informações acontecendo em vários níveis. Desde as tecnologias, a remoção de tecnologias, de anomalias, de sistemas que impedem a evolução. Então, um sistema que impede a evolução, ele precisa vai ser aproveitado, vai ser reconfigurado. Como isso é feito a partir do todo, dessas consciências que conhecem, né? Que sabem o quanto daquilo precisa ser modificado e que têm a competência, a capacidade de fazer. Lembrando que tudo isso está dentro, como diz, né, a mensagem sempre,
leis superiores está dentro das leis divinas. Então não fere nada, não vem, não, eu vou tirar o seu sistema e vou por outro. Não. Está dentro de padrões das leis divinas. As leis divinas têm padrões energéticos que permitem o ser operar naqueles níveis para progredir em consciência. Então, a consciência, vamos imaginar que uma pessoa está num nível de quinta dimensão. Ela precisa fazer determinadas experiências naquele nível, para isso ela tem que ter elementos, né? Então, Deus, né, opera, Deus faz a experiência através de nós. Então, ele não nos coloca num sistema ou num planeta. Se você precisa fazer uma experiência de quinta dimensão, você vai estar em locais, situações que te permitem fazer essa experiência de quinta dimensão. Não, a pessoa precisa de mais experiência de terceira dimensão. Então, ela vai estar em planetas que operam em terceira dimensão. A Terra não vai mais operar em terceira dimensão porque ela se torna um planeta consagrado, um planeta evolutivo. Dentro do sistema solar, no qual a Terra pertence, essas leis e as dimensões que operam a partir da evolução, ou seja, da transcendência da matéria física, é a partir da quinta. Então, essas frequências, esse movimento, ele traz esse apagão, chamado suposto apagão, é uma reconfiguração do nosso sistema também. Então, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a gente não pode estar, quem está no processo evolutivo, não pode estar disperso, né? Você já despertou, ou já está num nível, não importa em qual nível de despertar, mas já está percebendo, recebendo as energias, fazendo seus processos internos, você tem que se manter no seu centro, no seu coração, que é a consciência, o núcleo da consciência, e não disperso nos corpos mental, emocional. Por quê? Porque esses tendem a serem chacoalhados. Então, por exemplo, um avião, né? Vem a história do avião. A gente senta num lugar, né? Lá atrás. Né? Não sei se alguém já sentou em último, aconteceu uma vez comigo. Extremamente complicado. Então, quando você senta num lugar, né, que a turbulência é maior, porque aonde que tem maior equilíbrio dentro do avião, né? Então é mais ou menos isso. Se você vai lá para os extremos, ou você vai para lugares não muito equilibrados num momento, tanto que acontece a decolagem como a aterrissagem, você vai sofrer esses impactos. Então, o nosso corpo é a mesma coisa. Se eu fico, ai, meu Deus, e entro na emoção, no corpo emocional, lembrando que, não, você recebeu uma mensagem, existe um plano, existe um comando superior, naves, né? Existe um comando operando todo esse sistema. Então, você tem essa informação. Então, você vai se manter aonde? A instrução está dizendo, na sua essência. Por quê? Na sua essência, você está na sua frequência do seu equilíbrio, do seu corpo, em equilíbrio. Então, você vai se manter no ponto, por isso as meditações, a gente reafirma aqui, reconfirma a necessidade de mantermos essas meditações, de fazermos essas práticas, porque isso vai alinhando o ser à energia essencial. Isso vai ajudando a elevar a frequência e vai treinando para esses momentos, ou seja, para a gente estar treinados, né? Treinados, capacitados a estarmos ali. Então, vamos nos manter tranquilos, porque sabemos que isso é um procedimento, um processo normal, né, que acontece. Por quê? Porque a Terra operou milhares de anos aí com sistemas que não estão nessa dimensão, não permitem o ser evoluir. Então, quantos sistemas são esses? São milhares. Onde eles estão? São milhares de pontos do planeta que já foram mapeados, etc., que não cabe a nós, né? Esse movimento de quais são e como são. Então, são operações, inclusive, de outros orbes, de outros núcleos de consciência
que trabalham com defesa no planeta, etc., que têm essa competência e que estão fazendo esses movimentos para transmutar esses sistemas, modificar. Então, tudo isso vai acontecendo e vai reorganizando as energias, as frequências. Então, o sistema que impedia um ser de, né, você queria passar por aquela porta, né, e não conseguia, a porta vai se abrir. Por quê? Porque o sistema que estava impedindo a passagem está sendo reconfigurado para permitir que as pessoas passem. Então, é mais ou menos isso. Se nós precisamos sair, estamos saindo da terceira para a quinta dimensão, precisamos do acesso livre, desimpedido. Não podemos ter mecanismos de controle, de dificuldade no meio do caminho. Então, isso tudo é operado por essas consciências extremamente elevadas, precisas, organizadas. Então, nosso trabalho é seguir essa precisão. Então, aqui na mensagem diz energias que nós devemos cultivar e nutrir, que são chaves que abrem essas portas, e chaves que nos coligam com essas hierarquias, que são o amor incondicional, a gratidão, compaixão. Então, a gente tem que ter essas energias bastante trabalhadas. E a colaboração. A colaboração é muito importante. Por quê? Porque o quanto eu estou disponível para atuar se necessário. É o mesmo que vai acontecer comigo, ou seja, eu também vou receber a colaboração na medida em que eu colaboro. Então, esse movimento, ele precisa ser rompido no sentido do velho mundo, né? Que é o mundo da competição. Não, eu vou resolver meu problema e o outro depois eu vejo. Não. Então, agora é a grande prova. Né? Então, o movimento da energia está se intensificando, chegando na superfície, quando ele, né, o avião pousa, bate no solo, aquela chacoalhada, né? Então a gente tem que ver se os bagageiros ali, né, estão bem com as portas bem fechadas, porque senão vai cair um monte de coisa em cima de todo mundo. Então esse momento agora a gente está organizado internamente. Então a gente tem que estar centrado no silêncio, quieto, não é estático, né? Não é como um boneco, mas estarmos atentos na nossa energia, na nossa frequência. Por quê? Porque quando isso acontecer, a gente vai saber como proceder internamente. Então, aqui não estamos afirmando nada, estamos transferindo uma mensagem com essa possibilidade. Como vai ser, quando vai ser, se vai ser, não temos essa afirmação, temos essa mensagem dizendo se isso for autorizado por um comando maior, isso se dará. Então, se isso se dará, a gente vai saber como fazer, seguindo essas instruções, que são sempre simples, ou seja, a gente se manter equilibrado. Não vamos entrar na mente e falar, e agora, o que é isso, o que será? Né? Não vamos colocar em dúvida o plano superior. Né? Então, a gente vai saber que isso faz parte, a gente vai ter o comportamento adequado, que é o processo, faz parte do nosso processo ascensional, e a gente vai transcender isso e vai passar por isso. Quando isso se der, então nós temos outra configuração, outras frequências, ou seja, as frequências que já estão no planeta, elas vão começar a operar. Então é a liberação daquelas portas que estavam, digamos, travadas. Então a liberação disso, ela vem com todo um processo organizado que nós aqui percebemos muitas coisas, vivi algumas, mas não posso afirmar, né, por conta da mensagem que ela é que fala, né? Mas o que a gente tem que fazer o tempo todo é se manter na percepção do que está acontecendo ao nosso redor, da nossa energia, e não nas informações, nas desinformações. Então, o que é desinformação e o que é informação, a gente tem que ter muita clareza, muita.
Então, a gente perceber rapidamente aquilo que é algo tentando te tirar do seu caminho e algo que faz parte do seu caminho e que você tem que responder imediatamente. Então, esse time é o que acontece e vai acontecer, acontecem sincronicidades. Então, as sincronicidades é o tempo perfeito, o momento perfeito, a hora certa, a informação certa no momento adequado. Essas informações e essa sincronicidade acontecem quando a gente está alinhado ao tempo real, ao agora. Então, nesse momento essa informação está sendo transferida, eu estou transferindo. Agora, né? Se isso acontece agora, daqui 5 minutos, não sei, mas a informação está disponível. Então, com essa informação vem a energia correta do momento, ou seja, que nós precisamos estar em equilíbrio, precisamos estar em paz, precisamos nos manter em tudo aquilo que a gente já vem fazendo. É como se fosse a consolidação daquilo tudo. Então, a gente foi colocando energia, foi colocando a nossa atenção, nosso trabalho de autoconhecimento, foi se trabalhando, aquilo chega uma hora que vai se consolidando e a realidade, ou seja, o que nós estamos fazendo é real. Por quê? Porque nós estamos mudando, alterando padrões vibratórios frequenciais de milhares de anos que já existiam, né? A Terra expandida, a Terra evolutiva já existia, mas a gente não conseguia ver, porque não conseguia viver, não conseguia perceber. Ou seja, se eu não consigo me sentir em paz, eu não estou coligado a uma energia superior, porque a energia superior vai te trazer paz. É sagrado. A paz, você não pode viver ou criar algo sem paz. Ela é a premissa de uma vida evolutiva de quinta dimensão. Então, cada vez mais a gente vai sentir isso mais presente, né? Independente das outras energias que possam estar reinando ou oscilando no planeta, mas que estão agora sob as lentes desses comandos. Então, não passa nada desapercebido. Então, os comandos, eles atuam, né, a partir de padrões energéticos elevados, muito mais elevados dos que são no planeta Terra que a gente viveu até hoje. Então, tudo isso passa por essa reorganização. Então, esse apagão ele é em vários níveis, como dizem, vários níveis da existência do planeta, significa que todos os reinos passam por esse movimento também, e todas as tecnologias, todos os seres humanos, etc. E aí isso determina também os nossos movimentos, para onde vamos, o que vamos fazer. Então, tudo isso vem na sequência. Então, a partir do momento que a gente entrou em alinhamento com o todo, entrou em alinhamento com a lei universal superior, é ela que começa a reger e comandar a nossa existência. Então, tudo que vem através dela, tudo que é modificado, olha, você não estava percebendo isso, agora vem tal coisa, você vai receber como um código interno o seu próprio código genético, energético, né? Ele vai começar a modificar. Então, uma informação bem importante agora também, que a gente vai começar a perceber, são as nossas memórias, não mais as nossas memórias das experiências passadas, daqui, né? Da própria Terra, memórias de coisas que a gente já fez aqui, mas memórias superiores, memórias energéticas, memórias que podem vir, né, isso para os seres também que estão no processo evolutivo, memórias da sua origem, memórias da sua missão e etc. Então, isso começa a vir para os seres que estão no processo evolutivo, né, entendendo que sempre é o que está focado em leis no processo ascensional. Então, isso vai chegar também. Então, dons, por exemplo, tem pessoas que começam a despertar faculdades superiores. Então, a intuição fica aflorada, a percepção começa a abrir, a visão, clarividência, né, dons, etc. Tudo isso faz parte, porque isso faz parte da memória energética daquele ser. Aquele ser
a intuição dele ele sempre usou a sua intuição. Né? Mas chegou aqui, colocou o véu, tudo aquilo lá, o planeta, toda aquela confusão, ele esqueceu tudo, né? E agora, com essa reativação, reconfiguração e esse próprio movimento que acontece agora, ele vai levar a esse despertar. Então, o dom adormecido tende a acordar, né? Então, aquele que estava ali, peraí, né? Ele começa, esses dons começam a aflorar, começam a se manifestar, por quê? Porque a energia, a frequência, a vibração aumenta do ser e ela começa a trazer à tona aquilo que o ser é. Estão entendendo, gente, que tudo isso que acontece não é outra coisa. Não é, nossa, que é isso? Isso é outro. É outro ser, não, é o seu ser real. A sua melhor versão, como a gente chama, o ser expandido, o ser superior, o eu superior. Então, o eu superior, ele não vai operar só os 5 sentidos, né? Então, esse é o ponto. Os 5 sentidos, eles também ficam mais sensíveis. Por quê? Porque a gente está trabalhando os outros sentidos, os sentidos espaciais, os sentidos invisíveis, né? Que o eu superior opera através de percepção e intuição. Mas, como os nossos sentidos físicos também são recalibrados, né? Vamos chamar assim, a gente começa também, recebe as informações no nosso corpo físico, então os nossos sentidos físicos também ficam mais apurados. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado de não misturar e aquilo que a gente vê com nossos olhos físicos, ter como verdade, né? E a percepção deixar de lado, né? Então, essa equalização das energias fazem com que a percepção e a visão se unam. Então, eu não vou ver uma coisa e achar uma coisa, vou perceber outra e vou achar outra. Por quê? Porque a energia do eu superior é muito maior, muito mais elevada do que a do ser físico. Então, o objetivo de tudo isso é reconfigurar também o nosso corpo físico em função do nosso corpo energético. Mas quem vai atuar é o nosso eu superior sobre nós. Então a gente tem que entender que o nosso corpo físico, nesse momento, ele já deveria estar equalizado faz tempo. Né? Então o momento de equilibrar os corpos físicos foi lá atrás. Mas muitas pessoas não fizeram isso, porque o sistema não percebia que as pessoas entendessem o que tinham que fazer. Né? Então muitas pessoas não trabalharam essa questão da fisicalidade. Então é o momento de fazer tudo junto, fazer tudo junto. O importante é estar em equilíbrio físico, né, dos corpos mental, emocional e físico, para que o corpo energético, né, o nosso corpo de luz, possa aflorar, possa se desenvolver e a nossa comunicação com o eu superior e com as hierarquias superiores seja nivelada, equilibrada, harmonizada. Então, aí, diante de situações como essa, a gente vai entender e vai ter a energia correta para lidar, né? Porque a gente não vai entrar em mecanismos que não são os mecanismos correspondentes para a gente passar por situações assim. Então, vamos estar atentos, né, a esses movimentos, entendendo que tudo sempre é para o nosso bem, né? Então, a evolução é o grande objetivo. O objetivo de toda essa transição planetária é que os seres realmente tenham esse espaço de progredir, de crescerem em consciência, de serem quem são, né? De se expressarem no mundo, de aprenderem, tudo mais. Então, é sempre benevolente, o trabalho é sempre para trazer bem-estar em todos os níveis, desde o físico até o nível mais elevado, e para que a gente possa sair, né, dessa velha terra, né, com uma bagagem, né, que não seja, que seja uma bagagem de experiências realmente relevantes, que a gente leva conosco aquilo que realmente nos fortalece, nos faz bem e que vai ser útil para essa nova fase, para esse novo ciclo. Gratidão.